Boas-vindas! Vamos pensar um pouco? Somos Lincoln e Alvino e esse é o Peripacast, episódio 15, Heidegger, Ontologia e Superação da Estética, com Adriano Mergulhão e Tassiane Alves. Tassiane é graduada em Filosofia pela UniOeste, possui mestrado em Filosofia pela Universidade Federal do Paraná e doutorado em Filosofia pela Universidade Federal de São Carlos, UFSCar. O Adriano, ele é graduado em Filosofia pela Unesp, possui mestrado em Filosofia pela Faculdade de São Bento, doutorado em Filosofia pela Universidade Federal de São Carlos, UFSCar. Esse podcast é parceiro do Centro Acadêmico Bento Prado Júnior, do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. E para maiores informações sobre o nosso podcast, vocês podem acessar o nosso site, que é encontrado através do domínio peripacast.com.br e das redes sociais, Facebook e Instagram, sob o nome @peripacast. Tassiane e Adriano, muito obrigado por participarem desse episódio com a gente. Espero que vocês gostem dessa conversa. E vocês trouxeram hoje um tema bastante importante pra gente, pra esse ciclo do podcast, que é um ciclo sobre estética. E é um autor que tem muitas curiosidades. Além de ser um autor um pouco complexo, um pouco, é gentileza da minha parte, né? Mas muito complexo, com muitas nuances no próprio texto filosófico, ele também é um autor com uma carga de conteúdo muito bruta. E é muito legal trazer isso pro nosso podcast pra gente tentar deixar ele um pouco mais vistoso para essas pessoas que estão nos ouvindo agora. Olá, primeiramente eu gostaria de agradecer ao Lincoln, Deus ou ao Alvino, né? Esse gentil convite. A gente está aqui dialogando hoje, falando um pouquinho sobre a vida, a obra de Martin Heidegger e também sobre esse intercurso filosófico desse autor aí, visto como muito hermético, né? Chega até a assustar, assim, a princípio, quem começa suas leituras sobre Heidegger, mas é um autor muito instigante também, né? Que traz muitas questões novas ao próprio processo de filosofia. Então, é um grande prazer estar aqui hoje e poder estar conversando com vocês. É uma grande honra, uma grande satisfação estar aqui hoje. Então, eu gostaria de, em primeiro lugar, de agradecer ao convite, agradecer ao Lincoln, ao Matheus, ao Alvino e ao meu colega Adriano. É uma oportunidade maravilhosa para poder conversarmos sobre esse grande filósofo, sobre esse grande expoente da filosofia e do pensamento contemporâneos. É a possibilidade de fazer com que o pensamento do Heidegger seja conhecido por muitas pessoas, pela comunidade acadêmica em geral, pelo público em geral, é muito enriquecedora e é muito importante para nós, pesquisadores, estudiosos do pensamento desse autor. Eu só tenho a agradecer a essa oportunidade de estar aqui hoje, poder conversar sobre as ideias desse filósofo tão relevante para a história da filosofia ocidental. Vou comentar um pouquinho da cronologia da vida do Heidegger, tudo que nasceu no ano de 1889, numa pequena cidade da Alemanha, né, uma cidade bem provinciana, chamada Meschwitz, e ele viveu até 1976. Então, ele é um filósofo de vida longa, né, viveu aí seus 86 anos e viu boa parte, então, do século XX. Toda a sua produção, é uma produção colossal, de mais de 100 volumes das obras completas, mas a parte crucial, talvez, da sua produção se dá no período que a gente chamaria de período entre guerras. Então, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, é onde estão as obras de Heidegger que tiveram mais destaque, assim, na comunidade filosófica. Heidegger começa, assim, seus estudos a partir do seu ingresso no Seminário Católico de Constança, no ano de 1903. Em 1906, ele vai fazer o seu bacharelado no Seminário de Freiburg e em 1907, esse é um dado importante, ele tem o primeiro contato com os primórdios daquilo que a gente vai chamar de fenomenologia, porque ele tinha uma espécie de protetor dele, que auxiliou muito Heidegger nos estudos, que era um padre católico chamado Konrad Gruber, e este padre dá de presente para o Heidegger, né, a dissertação de Franz Brentano. Essa dissertação foi escrita por Brentano em 1862, o título
título é da múltipla significação do ser em Aristóteles, mas quando esse bispo de Freiburg, né, conta de grande verdade presente essa obra para o Heidegger, ele tem um primeiro contato com a fenomenologia que vai se aguçar ao longo do tempo. Depois também, quando ele vai descobrir que o Edmund Husserl foi a grande influência do Heidegger, teve os seus estudos também participando de seminários de Brentano. Logo na sequência, né, em 1909, após a leitura já dessa tese que eu indiquei acima, o Heidegger dá ingresso no curso de teologia em Freiburg, um noviciado jesuíta. Ele fica ali até 1911, que é o ano em que ele renuncia ao seminário de teologia e passa a ter uma dedicação mais integral ao estudo de filosofia. Estudo esse que ele já vinha fazendo, só que secundariamente, por interesses próprios, estudando principalmente os filósofos medievais. E ele entra em contato, a partir de 1912, com a obra do Edmund Husserl, com as investigações lógicas que o Husserl publica aí no começo do século XX, 1901. Em 1917, ele se casa com a Elfriede Petri, né, que se torna Elfriede Heidegger. Isso está acontecendo aí durante a Primeira Guerra Mundial. Ele faz não é um casamento civil, é um casamento militar, porque embora ele tenha sido dispensado do serviço militar por conta de doenças cardíacas, ele ainda estava ali dentro do período de guerra e tendo que fazer esse tipo de casamento, que é o casamento militar. Em 1918 para 1919, o Heidegger começa a se afastar do catolicismo, que foi tão importante na sua história de formação. Então, em 1919, ele tem efetivamente o rompimento com a confissão católica e passa a adotar como religião o protestantismo, que era uma religião muito mais liberal no período, religião, aliás, que era compartilhada pelo Husserl. Embora o Husserl fosse agnóstico, ele era de família protestante. Logo, subsequentemente, ele vai se tornar, então, assistente do Husserl. Quando esse rompimento com o catolicismo, o Husserl passa a ver o Heidegger com outros olhos. Ele não considera mais o Heidegger como um pensador da teologia, um pensador católico. Começa, então, a aceitar ele no seu curso, né? E desde 1916, 17, eles já estão tendo contatos lá em Freiburg, mas efetivamente em 1919 é que ele se torna assistente do Husserl. Logo na sequência, alguns anos depois, 23, ele vai se tornar professor de filosofia em Freiburg, substituindo o Husserl, e ele vai ficar lá até 1928. Na sequência, o Heidegger vai começar a ter contatos com outros pensadores que foram importantes na sua formação. Em 1924, ele conhece, por exemplo, a Hannah Arendt, que está iniciando seus estudos em Marburg, qual o Heidegger vai ter também um romance, embora ele já estivesse casado com a Elfriede. Hannah Arendt vai se tornar amante de Heidegger, vão romper efetivamente esse relacionamento em 1929, quando posteriormente ele fazer uma adesão muito polêmica, em 1933, ao nacionalsocialismo, né, quando ele vai se tornar, nesse período, reitor da Universidade de Freiburg. Então, de 33 até 34, um período mais ou menos, acho que de 7, 8 meses, quando ele está sendo reitor, ele está fazendo discursos polêmicos, um discurso de autoafirmação da Universidade Alemã. Então, ele tem essa mancha no seu currículo, né, que é esse flerte com o nazismo, tanto que em 1945, com o final da Segunda Guerra Mundial, vai ocorrer um momento em que Heidegger vai passar por um comitê de desnazificação, presidido por um amigo pessoal até do Heidegger, que é o Karl Jaspers, e nesse comitê de desnazificação ele vai ser impedido de lecionar em qualquer universidade alemã. Esse período de certo ostracismo do Heidegger, que ele não pode professar aulas e nem se manifestar publicamente, vai de 1945 até 1951. Posteriormente, ele é readmitido e passa, então, a proferir cursos, né? Ele vai para a França, vai ter uma boa aceitação no meio intelectual francês, vai influenciar grandes pensadores franceses, como, por exemplo, Jean-Paul Sartre, que vai para a Alemanha durante um período, desenvolve estudos com o Husserl e também trava contato com a obra heideggeriana, que foi tão importante para a sua disseminação frente ao público francês. Mas, embora ele tenha uma produção assim astronômica de muito volume, poucas coisas foram publicadas por ele
ao longo desse período, né? Então a gente tem assim uma obra lacunar dentro desse registro histórico. Dentre essas poucas publicações que o Heidegger faz, aquela que vai alçar o Heidegger à fama, né, a fama internacional de filósofo, é a sua obra magna, a obra Ser e Tempo, que é publicada em 1927, mas que ele já está esboçando desde mais ou menos 1924. Ela vai ser só efetivamente publicada em 27. E é também uma obra inacabada, uma obra lacunar, porque ela nunca foi devidamente concluída, assim como o Heidegger a projetava. Ela seria uma obra dividida em duas partes, da qual cada uma dessas partes teriam 3 seções. E o Heidegger efetivamente só vai desenvolver a primeira e a segunda seção da primeira parte. A primeira seção, a análise fundamental preparatória do Dasein, a segunda parte, o Dasein e a temporalidade, e já fica a lacuna já da terceira parte, que seria tempo e ser. Prospecção de Heidegger existiria ainda, né, o segundo tomo, o segundo volume da obra. Ele não termina nem essa primeira parte, mas esse segundo tomo, essa segunda parte, ele teria uma tríplice divisão, que ele chega a expor em Ser e Tempo no final do parágrafo 8. E essa tríplice divisão teria, assim, como guia, tipo um acerto de contas com a história da filosofia, onde ele ia tratar dos seguintes temas. Esse aqui está no final do parágrafo 8 de Ser e Tempo. Ele ia fazer uma destruição da história da metafísica a partir do confronto com alguns clássicos do pensamento filosófico. A primeira parte da segunda seção seria uma discussão com a doutrina kantiana do esquematismo e o tempo, como degrau prévio de uma problemática da temporalidade. A segunda parte da segunda seção seria o fundamento ontológico do cogito sum, de Descartes, e a assunção da ontologia medieval na problemática da res cogitans. E, por fim, a terceira parte seria o Tratado de Aristóteles sobre o tempo como discriminante da base fenomênica e dos limites da ontologia antiga. Falar de Heidegger é falar também de Ser e Tempo. É a obra capital que alça Heidegger à fama. E eu costumo dizer que essa obra, né, é a obra que está em media res, né? É a obra que está ab ovo, né, seria o termo latino, né, desde o princípio, no meio do caminho heideggeriano, porque essa obra é que vai alçar ele à fama, que vai colocar o Heidegger entre os grandes pensadores da história ocidental, e é também a obra onde ele vai, primeiramente, se colocar como, assim, um certo herdeiro da fenomenologia husserliana, mas vai dar uma nova vertente a esse método de pensamento, né? Heidegger vai desenvolver um método totalmente próprio de pensar, que a publicação de Ser e Tempo, embora ele seja uma obra que foi dedicada ao seu mestre Edmund Husserl, é uma obra também que vai selar a divisão entre esses dois autores, porque vai ser o signo do rompimento entre ambos, onde a discórdia teórica entre eles vai se tornar muito mais latente. O Heidegger, já no parágrafo 7 de Ser e Tempo, ele vai expor todo o método de investigação dessa obra. E lá ele vai falar que ele não pretende seguir nenhuma escola, né? Isso inclui, então, o próprio Husserl, né? Ele não está seguindo a escola fenomenológica do Husserl, mas ele está fazendo uma certa, como que eu poderia dizer, assim, um termo mais próprio, né? Um aprofundamento das descobertas fundamentais do Husserl a partir da fenomenologia. Dando continuidade à nossa conversa, vou fazer uma leitura de um trecho que está no livro citado pelo Adriano, Ser e Tempo, na página 47. Abre aspas. A essência desse ente reside em seu para-ser. A essência desse ente deve ser concebida na medida em que dela se pode falar, a partir da sua existência. A incumbência ontológica é justamente mostrar que, se escolhermos o termo existência para designar o ser deste ente, esse termo não tem e não pode ter a significação ontológica do termo tradicional existentia. Existentia quer dizer ontologicamente ser à vista, uma forma de ser que por essência não convém ao ente que tem o caráter do Dasein.
evitamos a confusão usando sempre em lugar desse termo a expressão exegética ser à vista e reservando o termo existência como determinação do ser para o desenho. A essência do desenho está em sua existência. O que se pode extrair desse ente não são propriedades dadas de um ser à vista, mas modos de ser possíveis dele em cada caso e somente isso. Todo ser tal ou qual deste ente é primariamente ser, de onde resulta o termo desenho. Como se designamos esse ente, não expressa seu quid est, como mesa, casa, árvore, mas sim o ser. Fecha aspas. Nós já podemos ver que o método heideggeriano, de certo modo, que se baliza por uma questão fundamental. E qual seria essa questão fundamental que vai perpassar como um fio condutor toda a obra Ser e Tempo? É a questão do sentido do ser, a Seinsfrage. A questão pelo sentido do ser é uma questão que deve ser colocada pelos entes, só que não por qualquer ente. O ente que se coloca a questão do ser é um ente privilegiado. O Heidegger quer se afastar, nesse momento de escrita de Ser e Tempo, das tradicionais teorias do conhecimento. Então, ao invés de se utilizar de um termo já muito marcado pela tradição, que seria o termo consciência, que é justamente o que o Heidegger não quer, ele vai criar uma denominação para falar desse ente privilegiado. E essa denominação é o termo Dasein. É o ente que tem uma compreensão de ser, uma pré-compreensão, uma compreensão prévia do próprio sentido do ser. E é este ente privilegiado que também coloca a questão do ser. Nesse sentido, então, essa fenomenologia que o Heidegger está tratando em Ser e Tempo, ela é uma fenomenologia hermenêutica. Por que ela é uma fenomenologia de cunho hermenêutico? Porque ela é uma fenomenologia de caráter interpretativo. Se a gente quer saber o sentido do ser, então parte-se de uma interpretação. E além de ser interpretativa, essa fenomenologia, além de ser hermenêutica, ela se baliza então por uma questão ontológica, já que é uma questão que indaga acerca do sentido do ser. Só que se está colocando a pergunta pelo ser, e quem coloca essa questão é um ente privilegiado, denominado por Heidegger Dasein, cria-se então uma fissura entre ser e ente, que o Heidegger vai denominar de diferença ontológica. Existe uma diferença entre o ser e entre os entes. E entre os entes também há várias subdivisões, né? Nós poderíamos falar aqui de entes da lida cotidiana, como por exemplo os entes intramundanos, como por exemplo o clássico do Heidegger das ferramentas, um martelo, por exemplo, é um ente intramundano. Só que dentre esses entes, né, que a gente poderia chamar de coisas ou objetos, também tem esses entes que têm capacidade de colocação da questão do ser, de problematização da relação ontológica entre ser e ente. Uma das características principais deste ente privilegiado, que é o Dasein, é o fator de que o ser aí, ou Dasein, né, que é a maneira como se traduz correntemente, embora eu prefira nem me utilizar da tradução, é que ele é um ser no mundo, in der Welt sein. Quando o Heidegger está colocando essa questão de que o Dasein é ser no mundo, ele está, então, não criando uma subdivisão entre mundo e consciência, mas pelo contrário, ele está querendo abolir essa dicotomia a partir do momento em que este ser já é lançado no mundo, ele já é sereno, e ele é ser também com relação aos outros entes e com relação também aos outros Daseins. Então ele tem uma participação comunicativa com os outros entes. Ele é um conceito, esse conceito de Dasein, se é que eu posso chamar de conceito, mas se eu puder utilizá-lo como um conceito, ele seria um conceito relacional. Por que ele é um conceito relacional? Porque a partir do momento em que o Dasein é ser lançado no mundo, ele já está imerso em toda a sua existência, né? Então, isso vai pressupor também uma relação temporal que o Heidegger vai colocar, é também balizada pela divisão tradicional do tempo em presente, passado e futuro, só
Só que no Heidegger existe um certo privilégio pelo futuro. Por quê? Porque este ser privilegiado, esse Dasein, ao ser lançado no mundo, ele é já imerso dentro de todo um contexto. Então ele tem todo o passado do ser que o ser carrega consigo, né? Toda essa história do ser que está anterior a ele. Ele vive no seu presente, mas ele se projeta para o futuro. E esse futuro, de qual ele é uma projeção, ele só vai findar com a morte, que é um dos temas principais da segunda parte de Ser e Tema. Esse ser no mundo é também um ser para a morte. Esse ser para a morte pode ser caracterizado, então, como um ente finito. Por que um ente finito? Porque o Heidegger, ao criar essa ontologia, ele não está querendo fazer um paralelo, por exemplo, com a teologia. Ele está justamente querendo se afastar de todo o cabedal de vocabulário teológico anterior que carrega, de certo preconceito metafísico os conceitos, né? Então ele está querendo meio que se dissipar, criando até novos termos e todo um novo vocabulário para poder desenvolver, então, esse seu método de análise, né? Esse é um método de análise do quê? É uma analítica, como diz o Heidegger, mas é uma analítica do quê? Analítica do próprio Dasein, dos modos de ser desse Dasein, como que esse Dasein, então, trivialmente, cotidianamente, se dá no mundo, né? Isso que ele vai fazer toda uma análise de diversos conceitos, como os existenciais, né, que vão aparecer aí em Ser e Tempo, sendo que aquele que vai dar um acesso à abertura para uma compreensão de ser é justamente o existencial do cuidado, né? O Heidegger vai estar finalizando a primeira sessão de Ser e Tempo, ele vai falar dessa tonalidade afetiva fundamental que é o cuidado. O cuidado é o que permite colocar, vamos falar assim, se a gente quiser usar um pouco do vocabulário husserliano, colocar um pouco entre parênteses, porque ele cria uma fissura ali, onde as coisas se tornam meio que sem sentido, e quando há uma perda total dos sentidos triviais das coisas que estão no nosso entorno, é que nós começamos a ter, então, uma prévia compreensão de ser, um acesso à questão do ser a partir da própria estrutura do Dasein. Dentro desse processo também de concepção da proposta da obra, o Heidegger vai se deparar também com algumas dificuldades. Por exemplo, ele previa, né, como eu falei no início, né, que Ser e Tempo é uma obra lacunar, e previa um certo ajuste de contas com toda a história da tradição filosófica. Então o Heidegger vai supor também que seja necessário fazer uma destruição da história da metafísica. Por isso que ele elencou ali naquela prospecto da segunda parte, né, esses filósofos fundamentais que deveriam passar por um certo ajuste de conta fenomenológico, ontológico e hermenêutico, né? Então, esse ajuste de contas com Kant, com Descartes, com Aristóteles, não é dado à toa, porque ele pressupõe que é necessário fazer como que se fosse uma leitura retroativa da história da filosofia a partir de uma certa, não é o termo que ele usa no período, mas eu vou usar esse termo, a partir de uma certa violência hermenêutica, violentar os clássicos e retirar o impensado daquilo que os autores exporam de determinada maneira, mas que foram sombreados pela tradição. Então, quando o Heidegger supõe que seja necessário fazer uma destruição da história da metafísica, ele justamente quer buscar pensar o impensado nesses autores da tradição. E para pensar o impensado nesses autores da tradição, ele quer quebrar também essa noção da dicotomia entre sujeito e objeto, que está dentro da história da filosofia cravado como um espinho. O Heidegger já começa a Ser e Tempo falando que a questão principal da filosofia é a questão do ser, mas que essa questão foi esquecida. Desde Platão e desde Aristóteles já se começam os erros e os enganos
kantianos, quando esses filósofos querem definir o que é o ser, na verdade eles estão falando do ente. E essa que é a crítica heideggeriana. Então deve ser feita uma leitura retrospectiva da história da filosofia, buscando, em um primeiro momento ele usa o termo destruição da história da filosofia, mas posteriormente ele vai falar de uma superação da história da metafísica, né? E essa superação se dá nesse primeiro momento a partir desse acesso feito a partir de uma analítica do próprio ente que nós mesmos somos, desse Dasein. Só que ele vê que não vai ser possível concretizar esse projeto da maneira como ele queria. Então, vai ter uma passagem para aquilo que a gente vai chamar de virada, uma virada de pensamento do Heidegger, quando ele para, então, de querer dar uma exposição totalmente, quase que exaustiva dos modos de ser e passa a se dedicar posteriormente mais à história do ser, a questão da historicidade, que é o que vai marcar mais profundamente o pensamento da sua segunda fase. Eu lembro que o Heidegger, ele faz uma crítica a Aristóteles, na metafísica de Aristóteles, que ele fala que a metafísica de Aristóteles, na verdade, é uma ontoteologia. O Aristóteles, ele encara o ser de fato, né, o ser imóvel, como uma entidade que não tem utilidade como um deus, por exemplo. Ele se trata de um deus sem a utilidade de um deus que você não pode rezar, um deus que você não pode louvar, enfim. Então, nesse sentido, como a gente entenderia essa diferenciação entre o ente e o ser de fato? Essa é uma questão muito importante que você coloca. Quando existe essa ontoteologização do Aristóteles, provavelmente é porque a tradição já passou a ler o Aristóteles a partir das lentes de São Tomás de Aquino, que vai acontecer esses certos equívocos de interpretação. Mas talvez o autor que o Heidegger tenha mais débito seja justamente o Aristóteles. É o autor que ele sempre está voltando e é o autor também que o leva até a fenomenologia. Então, quando o Aristóteles está querendo colocar a questão do ser, o que é o ser, Titu Enai, né, quando ele coloca essa grande indagação na sua filosofia primeira, o Heidegger vê que ali já começa a filosofia a se esquecer do próprio ser, porque o Aristóteles estaria, de certo modo, entificando a noção de ser. Mas, ao mesmo tempo, o Aristóteles é quem vai dar a possibilidade de pensar a verdade do ser. Porque quando o Aristóteles é mobilizado em Ser e Tempo, é para falar de uma concepção grega de verdade que é muito diferente da concepção da teoria do conhecimento. A teoria do conhecimento interpreta a verdade como adequatio intellectus res, a adequação da coisa ao pensamento, objeto ao pensamento. Eu gostaria de chamar a atenção para um tópico decisivo que o Adriano enfatizou na resposta à sua pergunta, Lincoln, que é o processo de entificação do ser. É nessa dinâmica de entificação do ser e, consequentemente, do esquecimento da diferença ontológica, isto é, da diferença entre ser e ente, que o Heidegger encontra o ponto fundamental da ontoteologia. Então, ele acusa o Aristóteles de cair na ontoteologia, ou melhor, de dar origem a ontoteologia, sobretudo porque para o Heidegger a resposta ou um caminho para a resposta, porque essa pergunta que é o ser, ela tende a permanecer definitivamente como resposta e como um problema a ser resolvido, mas que não se resolve no pensamento do Heidegger, porque ele está sempre a caminho de chegar a uma resposta a essa questão, mas nunca chega. Então o problema é você tentar responder a essa pergunta que é o ser, recorrendo a um ente, a algo que é fundamentalmente distinto do ente, no caso. Então, assim, se você tenta responder a essa pergunta que é o ser, tomando como ponto de partida um ente supremo, no caso, Deus, por isso ontoteologia, porque a tradição cujos primórdios remonta a Aristóteles, a tradição metafísica, digo, procurou responder a essa pergunta fundamental da filosofia, que é o ser, recorrendo a uma espécie de entidade suprema
problema como padrão de medida para se explicar o surgimento e a própria determinação das coisas e dos entes, no caso. Quando a gente precisa considerar que há uma diferença fundamental entre ser e ente. Apesar do ser aquela estrutura originária que fundamenta, que determina, que constitui o sentido último do ente, o ser jamais deve se confundir com o ente. Então, nesse caso, seria um equívoco num caminho de resposta para essa questão básica da filosofia e da metafísica, recorrer ao ente supremo, ao ente mais poderoso de todos, que seria Deus, Theos, né? Por isso, ontoteologia seria você procurar explicar, procurar o sentido explicativo dos entes e o fundamento absoluto deles recorrendo a um ente supremo, no caso. Então, eu só queria chamar a atenção para esse ponto da sua pergunta, porque o principal problema da ontoteologia, na qual recai toda a tradição metafísica para o Heidegger, e essa tradição recai por conta, sobretudo, do Aristóteles, é justamente esquecer a diferença ontológica fundamental, que é a diferença entre ente e ser, colocando no lugar do ser um ente supremo como fundamento absoluto e inconcurso para se explicar a própria emergência da totalidade do real e da totalidade das coisas. Bom, vou fazer a citação de A Origem da Obra de Arte, tradução da Maria Conceição da Costa, página 65 do Heidegger. Abre aspas. Desde o tempo em que despontou uma reflexão expressa sobre a arte e os artistas, tal reflexão se chamou estética. A estética toma a obra de arte como objeto, e mais precisamente como objeto da aesthesis, da apreensão sensível em sentido lato. Hoje, essa apreensão denomina-se vivência, Erleben. O modo como a arte é vivenciada pelo homem é que deve fornecer a chave sobre a essência da arte. Vivência é a fonte determinante, não apenas para apreciar da arte, mas também para a sua criação. Tudo é vivência. Todavia, talvez a vivência constitua antes o elemento em que a arte morre. O morrer ocorre tão lentamente que leva alguns séculos. Fecha aspas. Diante do que o Adriano expôs, tem uma citação das contribuições à filosofia do Heidegger, é um trabalho do Heidegger do final da década de 30, que ajuda bem a gente pensar esse gancho, como que o problema da arte, o problema sobre a origem da obra de arte e a tarefa que o Heidegger busca dar conta a partir desse problema, que é a tarefa de superação da estética, está intimamente relacionado com essa busca, com esse projeto dele de superação da metafísica. E superação da metafísica que se torna necessária porque o ser foi esquecido por toda a tradição. Como bem apontou o meu colega Adriano, a tarefa de superação da estética que decorre da problematização heideggeriana da origem da obra de arte é uma consequência direta do projeto de superação da metafísica que o Heidegger busca desenvolver, sobretudo a partir da década de 30. Então, não tem como a gente pensar o problema da arte sem contextualizá-lo nesse leitmotiv do pensamento heideggeriano, sobretudo a partir da década de 30. Tanto é que, por exemplo, no parágrafo 277 das contribuições à filosofia, também conhecidas como Beiträge, que surgiram no final da década de 30, o Heidegger, num excerto intitulado A Metafísica e a Origem da Obra de Arte, vai dizer o seguinte, que a pergunta pela origem da obra de arte não tende a uma comprovação vigente e atemporal da essência da obra de arte, que ao mesmo tempo poderia, nesse caso, servir como um fio condutor, para uma explicação historiográfica da história da arte. Segundo ele, a pergunta pela origem da obra de arte se encontra em íntima conexão com uma tarefa de superação da estética, que, por sua vez, decorre da tarefa de superação da metafísica. Então, para o Heidegger, é porque a metafísica, em sua inteira tradição, precisa ser superada, que a estética, como uma disciplina específica, cujo principal objetivo
objeto de estudo é arte, deverá também ser superada. Então, segundo ele, a superação da estética resulta por um lado e se torna necessária ela resulta da confrontação histórica com a metafísica como tal. Por quê? Porque a metafísica é que contém a posição fundamental ocidental em relação ao ente e, consequentemente, também o fundamento em relação à essência da arte ocidental e de suas obras. Então, se a gente compreende as coisas, os nossos padrões, paradigmas, conceitos e modos de compreender as coisas e a realidade em geral, para o Heidegger, são determinados pela metafísica, pela tradição metafísica, consequentemente, o nosso modo de compreender um âmbito específico de objetos, entre aspas, no caso, os objetos artísticos, as obras de arte, também são determinados pela metafísica. Nesse caso, por um expoente da metafísica, que é a estética. Disso resulta uma tarefa central para o Heidegger, que é a tarefa de superação da estética. Por tabela, a tarefa de superação da metafísica. A gente já pode comprovar aqui, por meio do que o Heidegger diz no parágrafo 277 das Beiträge, a investigação que ele pretende desenvolver acerca da essência da obra de arte, ela desempenha uma função central no conjunto do seu pensamento. Ou seja, não se trata de uma preocupação incidental, circunstancial, que, por exemplo, obcecou Heidegger em determinado período da sua vida ou mesmo do seu itinerário filosófico. Trata-se de um projeto que perpassará o seu itinerário de pensamento como um todo. Embora em escritos posteriores a gente possa encontrar alusões à questão da arte, sobretudo na conferência que se tornou célebre, A Origem da Obra de Arte, que foi pronunciada pelo Heidegger em 13 de novembro de 1935 na Universidade de Freiburg, é que ele pela primeira vez reflete detidamente sobre o sentido da arte e da obra artística. No entanto, é preciso que a gente tenha em mente que o interesse fundamental do Heidegger ali nessa conferência, como ele mesmo enfatizará anos depois, não é proporcionar uma definição atemporal da arte, que seria, por exemplo, aplicável a uma explicação da sua história. É preciso que a gente esteja ciente que o seu interesse está orientado pelo esforço de pensar historicamente a metafísica, como eu mesma disse logo no início. Embora a teoria filosófica da arte sempre esteve representada pela estética e não pela metafísica, e embora a gente possa considerar historiograficamente que a localização desse tema da arte está restrita à estética filosófica desde a modernidade, em relação ao modo de perguntar pela arte e pelo belo, partindo do sentimento e do estado afetivo de quem os produz ou desfruta, o comportamento estético é tão antigo quanto a própria metafísica ocidental. E é, antes de tudo, por ela determinado. Então, embora a estética, como disciplina autônoma, específica, cuja função seria determinar o modo de investigação pela arte e pelo belo, partindo dos sentimentos, dos estados afetivos do sujeito ou do espectador da obra, é preciso que a gente tenha em conta que os padrões de determinação desse modo de perguntar são tão antigos quanto a própria metafísica. De modo que a gente pode concluir que é a metafísica ocidental que determina o modo como a estética filosófica determina os seus problemas e busca resolvê-los. É por isso porque o Heidegger julga necessário estabelecer uma confrontação com a história da metafísica ocidental, que caiu no esquecimento do ser, que é a pergunta básica fundamental da filosofia, que ele, em A Origem da Obra de Arte, de 1936, por exemplo, vai procurar desenvolver uma abordagem diferente da obra de arte, uma abordagem fenomenológica que esteja depurada de toda e qualquer interpretação estética. Então, quando a gente vai ler esse texto de 36, A Origem da Obra de Arte, a gente precisa ter em vista que o contexto fundamental da abordagem que o Heidegger desenvolve ali é o da superação da estética e da depuração dessa abordagem fenomenológica de toda e qualquer interpretação estética. Mas aí a gente deve se perguntar como que ele conseguirá fazer
isso. Se, desde a modernidade, é a estética que determina o modo como a gente vai perguntar pela arte e pelo belo, esse modo de perguntar tem como ponto de partida os estados sentimentais e afetivos do sujeito ou de quem desfruta do objeto, da arte, da obra artística, no caso. Como que o Heidegger fará isso? Como que ele procurará desenvolver uma abordagem fenomenológica da arte depurada de toda interpretação estética? Ele fará isso situando essa abordagem no horizonte ontológico do seu pensamento. E o Adriano bem explicou em que consiste esse horizonte ontológico do pensamento do Heidegger, que é, antes de tudo, considerar a diferença ontológica, que é fundamental, e evitar cair no equívoco cometido por toda a tradição metafísica de entificar o ser. Ou seja, trata-se de considerar aquela estrutura que determina o ente como tal, que constitui seu sentido e seu fundamento, entre aspas, sem concebê-la, por sua vez, como um ente. A abordagem fenomenológica da arte que o Heidegger buscará desenvolver estará estreitamente vinculada à questão do ser, que em alemão seria Seinsfrage, que para ele é a pergunta fundamental da filosofia. Quando Heidegger procura perguntar pela arte, ele procurará, ao mesmo tempo, se questionar pela origem e pela essência da arte. Isso é expresso, ou seja, essa preocupação com a origem ou a essência de algo, nesse caso, que é a arte, é expresso de maneira categórica pelo Heidegger quando ele afirma, nesse texto de 1936, que a meditação sobre o que possa ser a arte está determinada inteira e decisivamente a partir da pergunta pelo ser. Sem esse padrão de determinação, sem esse parâmetro fundamental que é estabelecido pela pergunta ontológica, a gente não teria uma meditação sobre a essência ou a origem da obra de arte. Para o Heidegger, a arte se mostra como um âmbito que permite, de maneira privilegiada, avançar no esclarecimento da pergunta fundamental da filosofia, que é o ser. É claro que a arte não nos permitirá responder a essa pergunta, como eu mesma comentei antes, porque trata-se de um caminho a ser percorrido e o Heidegger nunca pretende chegar a uma resposta definitiva a essa pergunta fundamental da filosofia, que é o ser. Até porque essa resposta definitiva não existe. O objetivo é problematizar, é perguntar, e nisso consiste o principal que fazer da filosofia. Essa é uma lição, uma espécie de ensinamento que nós podemos tirar do modus operandi empregado pelo Heidegger para se investigar os problemas filosóficos. Trata-se, sobretudo, de desenvolver um questionamento, desenvolver uma interrogação que procure chegar a uma resposta, que sempre está a caminho de se chegar a uma resposta, sendo que essa própria resposta é como aquela linha do horizonte que a gente nunca chega, nunca atinge, mas ela sempre está lá, está sempre sendo visada por nós. Essa arte deverá ser compreendida como um fenômeno pelo qual o ser se mostra e é trazido ao desocultamento. Na medida em que determina e estrutura e constitui o padrão de medida, o sentido e o fundamento das coisas, da realidade como tal, do ente, o ser tende a se ocultar para que o ente se mostre e se torne compreensível para nós. Só que esse ocultamento do ser, ele precisa ser revertido de alguma maneira. E ele somente é revertido quando a gente dispõe de um método fundamental que se adeque ao nosso objeto de estudos, entre aspas, que é o método fenomenológico. Então, há algumas estruturas, alguns fenômenos básicos, mediante os quais o próprio ser vem à luz, sai da sua opacidade, da sua escuridão e é trazido ao desocultamento. E um desses fenômenos fundamentais é justamente a arte para o Heidegger. Uma das principais consequências desse novo horizonte de abordagem do problema da arte delineado por Heidegger será justamente a tarefa de desconstrução das principais concepções dos conceitos
e paradigmas interpretativos oriundos da metafísica empregados pela estética, que chegaram a se converter em prejuízos. Porque esses conceitos, esses paradigmas interpretativos, eles determinam como o objeto arte ou como a obra de arte é compreendida por toda a tradição. E esses conceitos, paradigmas e concepções converteram-se em prejuízos. Então, por isso, faz-se necessário desconstruí-los, mas para isso a gente precisará determinar o modo como eles surgiram inicialmente, com os gregos, no caso, como eles foram assumidos pela metafísica moderna da subjetividade, que dá origem a essa disciplina autônoma que tem como função específica e mais básica interrogar pelo belo e pela arte, que suscita determinados estados sentimentais e vivências afetivas no sujeito ou no espectador. Dando continuidade à nossa conversa aqui, falando agora sobre a estética, eu vou fazer uma leitura de um trecho do livro Nietzsche 1, nas páginas 72 e 73. Abre aspas. O título estética, usado para definir a meditação sobre a arte e sobre o belo, é recente e remonta ao século XVII. No entanto, a coisa mesma que é denominada de maneira precisa pelo nome, o modo de questionamento da arte e do belo a partir do estado sentimental daquele que frui e daquele que produz, é antiga. Tão antiga quanto a meditação sobre a arte e sobre o belo no interior do pensamento ocidental. A meditação filosófica quanto à essência da arte e do belo já começa como estética. O que determina o sentir do homem, assim como isso em relação ao que se comporta, é o belo. O verdadeiro, o bem, o belo são objetos da lógica, da ética, da estética. De acordo com isso, estética é a consideração do estado sentimental do homem em sua relação com o belo, na medida em que ele se encontra em ligação com o estado sentimental do homem. O belo mesmo não é nada além do que o que produz esse estado por meio de sua aparição. Mas o belo pode ser o belo da natureza e o belo da arte, porquanto a arte produz o belo à sua maneira, na medida em que a arte é a bela arte. A meditação sobre a arte transforma-se em estética. Com relação ao conhecimento da arte e à pergunta sobre a arte, a estética é, com isso, aquela meditação sobre a arte, junto a qual relação sentimental do homem com o belo, apresentado na arte, fornece o âmbito normativo da determinação e de fundamentação. Aquela meditação sobre a arte junto à qual esta permanece, seu ponto de partida e sua finalidade. A relação sobre a arte e com as suas produções, que é pautada pelo sentimento, pode ser tanto a relação do ato gerador, quanto a relação da fruição e da receptividade. Uma vez que a obra de arte é determinada no interior da consideração estética da arte, como belo produzido pela arte, a obra é representada como o que suporta e suscita o belo no que diz respeito ao estado sentimental. A obra de arte é estabelecida como objeto para o sujeito. A ligação sujeito-objeto é normativa para sua consideração e, com efeito, como uma ligação sentimental. Fecha aspas. Se a gente prosseguir aqui na nossa conversa sobre a investigação que o Heidegger pretende desenvolver acerca da origem da obra de arte e o enfoque ontológico da arte que ele busca trazer à luz, né, de maneira plenamente intencional. Então a gente viu que esse enfoque ontológico da arte que o Heidegger busca promover implica necessariamente que se leve a cabo uma confrontação com as interpretações dominantes na história da filosofia ocidental, de certa maneira genérica, conformaram e delimitaram o que usualmente se denomina estética. E as origens disso remontam à época já de Platão e de Aristóteles. Porque esses dois filósofos, esses dois grandes gigantes,
com quem o Heidegger trava sucessivos embates, foram eles que cunharam os conceitos básicos para as ulteriores investigações filosóficas sobre a arte. Por exemplo, os conceitos de matéria e forma, ou seja, o ilemorfismo. Então, esses dois conceitos se tornaram conceitos determinantes das interpretações da história da estética. Mas é preciso que a gente dê um salto temporal, porque se por um lado as origens das interpretações dominantes da história da filosofia ocidental remontam a Platão e Aristóteles e são os conceitos de matéria e forma que, digamos assim, determinaram as ulteriores investigações filosóficas sobre a arte, é preciso que a gente considere que a efetiva e plena consolidação do âmbito de investigação da estética só acontece durante a Idade Moderna. Inclusive, esse nome estética, que é empregado comumente, tecnicamente, para se designar a meditação sobre a arte e sobre o belo, tem sua origem especificamente somente no século XVIII e foi utilizado pela primeira vez pelo Baumgarten. A origem última da constituição desse âmbito de investigação, cujas origens se encontram lá em Platão e Aristóteles, disso que se convencionou denominar estética, é curiosamente, segundo Heidegger, e isso é importante para a gente, um acontecimento que não provém imediatamente da arte, nem da meditação sobre ela, senão que se refere a uma transformação da história em sua totalidade. Uma transformação da história da metafísica, para sermos mais exatos. Então, a estética somente se constitui como disciplina autônoma lá no século XVIII em virtude de um acontecimento que não tem origem nela mesma, de um acontecimento que não tem origem na própria arte, que é o objeto de estudo da estética. Mas trata-se de um acontecimento que tem origem numa transformação da história da metafísica em sua totalidade. Daí mais um motivo é porque o Heidegger subordina a tarefa de superação da estética à tarefa de superação da metafísica, porque essa superação da estética é de uma consequência, uma espécie de braço da superação da metafísica, porque a estética só surge como disciplina autônoma quando um acontecimento fundamental que transforma a história da metafísica e do pensamento como um todo lá na modernidade, quando isso ocorre, quando esse acontecimento instaura a época moderna da filosofia. É preciso que a gente tenha em mente que esse acontecimento decisivo e paradigmático ao qual Heidegger se refere não é outro do que a compreensão do homem como sujeito pelo pensamento cartesiano. É esse acontecimento que não provém imediatamente da arte, nem da meditação sobre a arte, mas trata-se de um acontecimento que promove uma transformação na história da filosofia, é que a gente pode remontar a origem e a constituição dessa disciplina que se convencionou denominar estética. Então, esse acontecimento fundamental é a compreensão do homem como sujeito. É a concepção do homem como sujeito pelo pensamento do René Descartes. Então, trata-se para o Heidegger de uma compreensão que constitui um momento essencial do que ele próprio denomina posição metafísica fundamental da história do Ocidente. É somente com o surgimento da subjetividade como aquela instância privilegiada que instaura a ordem e a medida para a descrição e explicação do real que o homem se torna, a partir de então, o lugar de decisão quanto ao modo como as coisas e a própria realidade são experimentadas, determinadas e configuradas. Com o advento da subjetividade e esse acontecimento que consiste na compreensão do homem, tem-se o estabelecimento de um ente, entre outros, de um ente, porque o homem para o Heidegger é um ente, tem-se o estabelecimento do lugar para se decidir como as coisas precisam ser experimentadas, de modo que todas as coisas serão remontadas ao homem, já que nele reside os padrões de explicação, os conceitos e os modos de configuração da própria realidade. Esse retorno ao estado e à condição privilegiada, ao modo como ele se encontra em relação ao ente e a si mesmo,
traz consigo o fato de que agora a livre tomada de posição do próprio homem, o modo como ele encontra e sente as coisas, em suma o seu gosto, transforma-se em tribunal para o julgamento doente das coisas. São os padrões de gosto do homem como sujeito que vão se transformar em padrões de medida para se julgar, para se emitir juízos estéticos sobre as coisas, sobre as obras, sobre os objetos artísticos. Essa transformação do gosto do sujeito como tribunal para o julgamento das coisas decorre do fato de a certeza de todo ser e de toda verdade, segundo Descartes, está fundada na autoconsciência do eu singular. Então, assim, o famoso penso, logo existo, do Descartes, resume bem isso, segundo a interpretação do Heidegger. Porque o próprio fato do sujeito encontrar, primeiramente, fundamentalmente, a si mesmo, o próprio estado, fornece o primeiro objeto assegurado. Isso quer dizer que eu mesmo e os meus estados subjetivos somos o ente primeiro e propriamente dito. Tudo é medido a partir de e de acordo com esse sujeito, ou melhor, de acordo com os meus estados subjetivos. O meu estado e a minha condição, o modo como eu me encontro junto a algo, junto às coisas, são essencialmente conormativos para o modo como eu descubro as coisas e tudo que vem ao meu encontro, de modo que o homem se torna o fundamento absoluto, inconcurso da verdade, que por sua vez se institui a partir da certeza da representação dos meus estados subjetivos, ou seja, das representações da minha autoconsciência singular, de modo que não apenas a verdade, mas também a beleza e, em geral, o juízo estético, passam para o Heidegger a ser agora patrimônio exclusivo do sujeito. O gosto do sujeito se converte no único tribunal que julga sobre coisas, de modo que a meditação sobre a arte permanecerá restrita aos estados sentimentais do homem, à sua afetividade. Para resumir, a meditação sobre a arte, nesse período de consolidação da estética, que decorre da compreensão do homem como sujeito na Idade Moderna, se torna agora de maneira acentuada e exclusiva voltada para o estado sentimental do homem, para sua êxtase, quer dizer, para suas sensações. Então, a estética, ela pergunta pela arte, pondo a arte em conexão com a beleza. Então, a partir desse momento de advento da subjetividade e de consolidação da estética, a obra de arte vai passar a ser compreendida como aquilo que sustenta e suscita o belo em referência a um estado sentimental humano. Trata-se, portanto, de um objeto ou de uma coisa que está disponível para ser captada pelo sujeito, para ser apreendida pelo sujeito e provocar nele uma determinada vivência afetiva. Então, o que fundamentalmente a arte faz é simplesmente suscitar determinadas vivências afetivas no sujeito, ou seja, suscitar determinados estados sentimentais. A partir disso, a estética vai levar em consideração o aspecto da obra, que por sua vez será o resultado de uma ação criadora e produtiva, na qual o artista projeta sua interioridade, sua afetividade, com o propósito final de estabelecer uma relação causal entre o aspecto formal e material da obra e as vivências produzidas pela obra no sujeito que a percebe, que por sua vez são suscetíveis de serem expressas mediante juízos estéticos. Essas vivências produzidas pela obra de arte, produzidas pelo seu aspecto formal material no sujeito que tem uma sensação, uma percepção da obra de arte, por sua vez se convertem em juízos estéticos que são emitidos pelo sujeito, se convertem em juízos de gosto, digamos assim. Nesse sentido, o propósito final da estética, se a gente recordar aqui a estética kantiana, como um caso emblemático disso, seria estabelecer um critério universal ao qual se pudesse e devesse submeter todo o juízo estético singular em relação com a beleza de uma obra de arte.
de tal maneira que essa obra de arte fosse subsumida e esse juízo estético fosse subsumido como um caso particular naquele critério ou lei genérica que regularia e determinaria todo o juízo estético. Adriano, Tassiane, novamente agradecer vocês por de prontidão ter aceito o convite, participar do nosso podcast, parabenizá-los pelo excelente bate-papo, pela excelente conversa, deixar os microfones do nosso podcast abertos para vocês, para uma próxima conversa, logo em breve a gente aprofundar um pouco mais no assunto. Agradeço. Quero reiterar o meu agradecimento a vocês, Alvino, Lincoln. O gentil convite de vocês me deu muita satisfação, porque é uma oportunidade maravilhosa de conversar com todos sobre o pensamento tão instigante desse filósofo que eu estudo há um certo tempo já posso dizer isso. E assim, espero participar do podcast em outras oportunidades, já que vocês deram abertura para isso, porque é importante destacar em relação à fala que a investigação heideggeriana da arte, de modo a reduzir a essa crítico destrutiva da estética, de cujos traços gerais eu me dediquei a tratar, né? Então teríamos que considerar o que a gente poderia de perspectiva positiva da abordagem heideggeriana da arte, mediante uma espécie de reconstrução de alguns pontos principais discutidos pelo Heidegger. Foi um imenso prazer e novamente gostaria de parabenizá-los por essa iniciativa tão necessária nos dias de hoje. A filosofia, ela deve ultrapassar os muros da academia e deve chegar a cada vez mais pessoas, porque filosofia é vida, né? Filosofia está vinculada essencialmente com a existência e eu acredito plenamente que não seríamos nada sem ela. Muito obrigado a todos que ouviram esse podcast até o final. Reitero que as nossas redes sociais já estão com publicações semanais. Vocês podem encontrar o Facebook e Instagram sob o nome @peripacast e nosso site também com textos de convidados e também com os episódios para serem ouvidos dentro do nosso próprio site, que é peripacast.com.br. Muito obrigado a todos que ouviram até aqui. Continuem a pensar e até mais.